O que é o behaviorismo? É a ciência que estuda o comportamento? É um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa? Ou será que há algo ainda mais fundamental, a filosofia por trás dessa ciência toda? Entender essa diferença é o nosso ponto de partida, é a chave para tudo que vem depois. Então vamos lá, começando pelo começo. Vamos direto para o coração do debate, a questão que define todo o resto. O behaviorismo é a ciência do comportamento ou é a filosofia sobre essa ciência? E a resposta, como o próprio B.F. Skinner deixou bem claro, é que existe uma divisão. A gente tem, de um lado, a análise do comportamento, que é a ciência em si, sabe, o trabalho de campo, a coleta de dados, a pesquisa. E do outro lado, a gente tem o behaviorismo, que é a filosofia que interpreta esses dados. Pensa assim, o behaviorismo é o grande guarda-chuva conceitual que dá os pressupostos, que dá o significado para a ciência que está ali embaixo. É a teoria que guia a prática. E é aqui que a coisa fica interessante, porque essa filosofia não é uma coisa só. Ela se divide em duas grandes correntes que mudam completamente a forma de ver o mundo, o realismo e o pragmatismo. Uma é como se visse a verdade como um espelho da realidade, sabe? Um olho que reflete perfeitamente a árvore. Já a outra vê a verdade como um mapa. Um mapa não é uma cópia exata do lugar, mas é uma ferramenta super útil para a gente se guiar por ele. Vamos ver isso mais de perto. De um lado, o realismo, que é a visão mais tradicional. Ele parte do princípio de que existe uma realidade objetiva, lá fora, e que o nosso trabalho como cientistas é descobrir essa verdade, como se a gente fosse um detetive. Já o pragmatismo, ele faz uma pergunta diferente. Essa ideia é útil? Para um pragmático, uma teoria é verdadeira se ela ajuda a gente a prever e a influenciar o que acontece no mundo. A meta não é achar um segredo escondido, mas sim construir uma ferramenta que funciona. Ok, com essa base filosófica na cabeça, vamos voltar no tempo para a primeira grande tentativa de construir uma ciência do comportamento, uma iniciativa que foi liderada pelo John B. Watson. O Watson era um realista. Para ele, o mundo se dividia em dois: o mundo objetivo, público, que todo mundo pode ver, e o mundo subjetivo, privado, que só a própria pessoa tem acesso. E na cabeça dele, a ciência só podia lidar com o que era observável por todos. O resultado? A mente, com todos os seus pensamentos e sentimentos, virou uma espécie de caixa preta, inacessível. Mas olha só que irônico. Ao simplesmente ignorar esse mundo privado, ele acabou sem querer reforçando a ideia de que existia mesmo uma mente separada, misteriosa. Pois é, aí que o jogo vira. Chega B.F. Skinner com uma abordagem que não só abre essa tal caixa preta, como argumenta que, na verdade, ela nunca existiu do jeito que a gente imaginava. Aqui, a filosofia muda da água para o vinho. Skinner abraça o pragmatismo e o monismo. O termo radical, aliás, vem de raiz, porque ele vai na raiz da questão, negando essa divisão do mundo. Para ele, não existe um universo mental e outro físico. Existe um mundo só, uma natureza só. Pensamentos, sentimentos, nada disso é feito de uma substância diferente. São apenas comportamentos que acontecem de forma privada, debaixo da pele. Pensa nas raízes de uma planta. Elas são parte da mesma planta, só não estão visíveis como as folhas. Tá, mas então o que são esses eventos privados? É simples, são comportamentos que a gente define pela sua localização. Pensar é um evento privado não porque é feito de matéria mental, mas porque só quem está pensando tem acesso direto a ele. Pensa numa dor de dente. É o melhor exemplo. Ela é totalmente física, super real, mas é privada. Quem está de fora não sente, mas isso não faz dela menos física do que, sei lá, um beliscão no braço. Ao incluir esses eventos privados na análise, o behaviorismo radical bate de frente com uma forma muito comum que a gente tem de explicar o comportamento: o mentalismo. E a gente vai ver agora por que ele é visto como um verdadeiro inimigo do progresso da ciência. Então, fica a pergunta: se a causa do que a gente faz não está no ambiente, onde é que o mentalismo vai procurar essa causa? Como é que ele explica por que as pessoas fazem o que fazem? O mentalismo apela para o que a gente chama de ficções explicativas. Ele diz que o comportamento é causado por coisas internas hipotéticas, tipo força de vontade, ego, personalidade. Para um behaviorista, isso é pré-científico. É quase como explicar que chove porque os céus estão tristes. O problema é que essas ficções dão uma falsa sensação de que a gente entendeu alguma coisa. E aí a investigação para. A gente deixa de procurar as causas reais que estão no ambiente e que são as únicas que a gente pode de fato mudar. E a falha que mata o mentalismo é o raciocínio circular. Olha só esse exemplo. Por que ele está comendo? A resposta mentalista: porque está com fome. Ok, mas como você sabe que ele está com fome? Ué, porque ele está comendo.
Tá vendo a volta que isso dá? A fome, nesse caso, vira só um outro nome para o comportamento de comer. Não explica nada. Uma análise behaviorista, por outro lado, olharia para coisas que a gente pode medir, como há quanto tempo a pessoa não come. Essa lógica circular leva a gente para um buraco filosófico chamado falácia do homúnculo, ou do homenzinho. Pensa bem, se existe um eu aí dentro que toma as decisões, quem é que controla esse eu? Um outro eu menorzinho ainda? E aí dentro desse, outro? Isso não acaba nunca. A solução behaviorista é muito mais simples e elegante. Tira a causa de dentro. A causa do comportamento não está no indivíduo, isolado, mas na interação dele com o ambiente. Vamos trazer isso para a prática. Imagina um aluno com notas baixas. A explicação mentalista é: ele é preguiçoso. Qual a consequência disso? A gente culpa o aluno. E pronto, é um beco sem saída. Já a explicação behaviorista pergunta: qual é a função desse comportamento? E a análise pode mostrar, por exemplo, que não há reforço para o estudo ou que o ambiente é cheio de distração. A consequência? Abre-se um caminho para agir. A gente pode mudar as condições e, com isso, mudar o resultado. E é por isso que a gente chega na parte que, para mim, é a mais importante de todas. Por que essa discussão filosófica toda realmente importa no mundo real, no nosso dia a dia? A resposta passa por ideias como liberdade, esperança e, principalmente, ação. Então, para resumir nossa jornada até aqui, a gente tem essas duas faces do behaviorismo. De um lado, o Watson, focado no método, tratando a mente como uma caixa preta que é melhor ignorar. Do outro, o Skinner, focado na explicação, trazendo os eventos privados para dentro do jogo, como parte do comportamento. A grande sacada do Skinner é essa. A mente não é uma causa misteriosa. Ela é simplesmente mais comportamento, que também precisa ser explicado. Mas espera aí, essa visão não transforma a gente em robôs sem livre-arbítrio? A resposta behaviorista é que o nosso comportamento, assim como tudo na natureza, segue leis. O que a gente chama de livre-arbítrio talvez seja só o nome que a gente dá quando não conhece as causas de uma ação. Mas isso não acaba com a liberdade. A verdadeira liberdade não é não ter causas, mas sim a diferença entre ser controlado pela ameaça de punição e ser guiado por reforço positivo. Ok, então se não é a mente que causa o comportamento, o que causa? A resposta está no modelo de seleção por consequências. O que a gente é e o que a gente faz é moldado em 3 grandes níveis. Primeiro, a filogenese, que é a nossa herança genética como espécie. Segundo, a ontogenese, que é a nossa história de vida, tudo que a gente aprendeu. E terceiro, a cultura, que são as práticas do grupo onde a gente vive. Somos o produto complexo dessa tripla interação. E aqui está o ponto central de tudo. Se a causa de um problema é interna, tipo preguiça ou falta de caráter, a gente fica de mãos atadas, não há o que fazer. Mas, se a causa está no ambiente, nas contingências, então a gente pode agir. A gente pode mudar as condições. E é por isso que, no fundo, o behaviorismo radical não é uma filosofia de controle, mas sim uma filosofia de esperança e de ação. Concluindo, então, o behaviorismo é esse convite para tratar o comportamento não como um mistério da mente, mas como parte do mundo natural, sujeito a leis. Rejeitar o mentalismo nos liberta de explicações que não explicam nada e nos permite, de fato, resolver problemas. E o pragmatismo nos lembra que a busca não é por uma verdade secreta, mas por aquilo que funciona, aquilo que nos permite agir de forma eficaz para construir um mundo melhor.